menopausa, do ponto de vista da literatura médica, é ficar 12 meses sem menstruação. E isso significa que a gente não menstrua porque não produzimos mais os hormônios que antes os ovários produziam. Então, é uma falência hormonal. Mas não existe uma relação direta entre a idade da menopausa e a idade da primeira menstruação. A gente tem alguns fatores que interferem nisso, o estilo de vida, a genética, pessoas que passaram por algumas doenças, alguns tratamentos, mas a mulher, a gente nasce de certa forma programada quantas menstruações nós vamos ter ao longo da vida. E eu ouvi a sua introdução, Leda, e achei muito interessante que muitas pessoas tenham perguntado por esse tema menopausa, porque inevitavelmente todas nós mulheres vamos passar pela menopausa, os maridos vão ter as suas esposas que vão ter menopausa, você vai ter uma tia, uma prima, então passar pela menopausa é uma coisa boa, porque é sinal que a gente está envelhecendo, né? Então, eu fico muito feliz. Então, é um conceito. São 12 meses sem menstruação e isso significa que os ovários não funcionam mais. Agora, o ponto-chave é que as deficiências hormonais, elas não começam, Leda, quando você fica 12 meses sem menstruar. A literatura mostra que 7 a 8 anos antes da menstruação cessar, você já começa sinais de deficiência hormonal. E aí, esses sinais, a gente tem que ficar muito atento, porque você começa a ter mudanças no seu corpo e muitas vezes a gente não pensa que essas mudanças são de um declínio hormonal. Então, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos que são as principais queixas no meu consultório. A mulher reclama que ela está ganhando peso, ela reclama que a distribuição de gordura está sendo modificada, então era uma mulher que tinha cintura fina, o quadril largo, e de repente aquela mulher está tendo mais gordura abdominal, isso é um sinal de deficiência hormonal, e a mulher fica mais cansada, mais fadigada, o humor fica diferente, então ela fala, doutora, eu não sou a mesma pessoa. Então, o impacto da deficiência hormonal na vida de uma mulher é um impacto grande e as mulheres ficam diferentes. Então, você tinha mulheres produtivas, dispostas, com boa libido, com boa disposição, com bom humor, e elas ficam cansadas. A autoimagem muda porque o ganho de peso e a mudança de gordura chega. Ela fica mais irritada, perde a paciência, então muda-se muito. Muda-se bastante. Interessante porque cada pessoa, a menopausa exacerba aquele conceito de que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um é Exato. um e cada um tem a sua reação. Eu me lembro que eu perguntei para minha mãe, quando eu entrei na menopausa, como é que ela, como foi a dela. Ela me disse nem sentir nada. Ela passou em branco, assim, tranquila. E eu não passei tranquila. Aliás, eu não estou tranquila até hoje, que eu faço reposição hormonal. Eu acho que tranquila eu jamais serei, também tem esse detalhe. Mas, por temperamento. Mas, até hoje eu faço reposição hormonal e tenho calores. Eu sou a pessoa que mais sente calor no lugar onde ninguém está sentindo calor, entendeu? Eu já não tenho aquela onda, aquela coisa desagradável que eu vivi muito fazendo programa ao vivo. De repente estava entrevistando uma pessoa e subia aquele calor aqui, aquela coisa aqui, né? Que é desesperador aquilo. E isso é uma coisa bem comum. As minhas amigas se queixam, muita gente que eu conheço se queixa disso. Por Uma que uma coisa, pessoa é tão diferente da outra? Se a gente medir o hormônio com a ginecologista naqueles exames, sei lá, todos que vocês pedem, de sangue, a gente consegue minimizar isso desde 8 anos antes do final da menstruação, por exemplo? pois essa solicitação de exames, ela é necessária e ela inclusive cria uma referência, mas a decisão do tratamento pela reposição hormonal, que é o que de fato mais tem impacto positivo no tratamento, ele vem pela clínica. A medicina tem um ditado que eu costumava falar com os meus alunos,
que a clínica é soberana. Então, por exemplo, uma mulher que está com fogacho, 80% das mulheres têm fogachos e uma porcentagem grande delas continuam a ter fogachos 10 a 15 anos após a menopausa. Então, 80% das mulheres vão ter esses sintomas. Tem mulheres que têm sintomas brandos e tem mulheres que têm sintomas mais intensos, mais constrangedores. Agora, Leda, uma coisa que a gente precisa ficar atento nessa diferenciação entre o grau de sintoma de uma paciente e outra é que o fato de não ter fogacho não significa que você sofre um impacto da menopausa. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a nossa longevidade está relacionada à quantidade de massa muscular que nós temos e à quantidade de massa óssea. E uma coisa que acontece após a menopausa de maneira mais impactante é perda de músculo, a sarcopenia e a perda de densidade mineral óssea, a osteopenia e a osteoporose. Então, às vezes, você não sente nada, mas você está com um osso menos denso, você está com menos musculatura, e aí depois, com 60 anos, você tem uma queda e tem uma fratura de quadril, sendo que você poderia ter evitado esse problema se você tivesse olhado para os seus hormônios, porque a osteopenia, a osteoporose é uma condição evitável. Então, quando você tem um estilo de vida legal, faz a reposição hormonal, faz o exercício físico, você vai estar atuando preventivamente. Então, nesse sentido, fazer exames é muito importante, porque você vai ao médico, faz as dosagens, faz os exames de imagem, e ainda que alguns sintomas você não tenha, você tem a capacidade de intervir preventivamente. E, na verdade, todo médico deveria ter esse cuidado de tratar da saúde e não tratar da doença. Então, hoje eu tenho essa preocupação com a mulher na menopausa, né? E eu direcionei toda a minha vida para menopausa e climatério. Você disse aí no começo que eu sou ginecologista e obstetra, e agora faço uma ressalva, não sou obstetra mais. Sou apenas ginecologista. Eu trabalhei como obstetra quase 20 anos, fiz muitos partos, mas graças a Deus a maturidade do meu consultório e a esse olhar de enxergar que as mulheres maduras precisam de cuidado, eu já não atendo as gestantes, já não faço mais partos. Eu cuido O seu apenas foco hoje é a saúde da mulher, né? a saúde da mulher, e especialmente a mulher na menopausa e no climatério. Então, essa mulher que sofre com a deficiência hormonal. E o que você recomenda, certamente, a reposição hormonal, né? Sem dúvida, Leda, existiu-se infelizmente, estudos científicos mal feitos, feitos com hormônios inadequados para a mulher. E logo quando eu me formei em 2002, tinha acabado de sair, estava saindo um grande estudo na literatura médica que foi o WHI, que foi um estudo conduzido com mulheres selecionadas de maneira inadequada. Eles usavam na reposição estrogênios equinos conjugados, então eram hormônios sintéticos de éguas prenhas, e esse trabalho ele teve um impacto muito grande na comunidade médica, e depois que ele foi lançado, a reposição hormonal ficou muito prejudicada, né? Graças a Deus, atualmente, novos trabalhos foram feitos, a gente faz a reposição hormonal com hormônios naturais bioidênticos, então o hormônio que você vai prescrever para paciente não é um hormônio sintético, é aquele mesmo hormônio com a mesma estrutura molecular do hormônio que ela produzia anteriormente quando ela é jovem. Então, esses hormônios naturais, com a mesma composição dos hormônios que fabricávamos antes, eles são muito mais seguros, eles têm um impacto metabólico, um impacto na saúde diferente. Então, hoje, a gente tem contraindicações para reposição hormonal. Então, o câncer de mama ainda é uma contraindicação. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, porque existem novos trabalhos falando
que inclusive a reposição hormonal é benéfica para mulheres que já tiveram câncer. Existe a doença cerebrovascular ativa, que é você ter um AVC, um infarto naquele momento. Você tem uma trombose ativa, doença hepática grave também é uma contraindicação. Mas o que a gente faz para toda mulher que vai fazer reposição hormonal? A gente faz um check-up. Então, a gente olha a função hepática, a função cardiovascular, a gente olha o histórico dessa paciente e vários mitos foram quebrados. Então, por exemplo, a reposição hormonal de estradiol e de testosterona através de cremes transdérmicos, elas não têm efeito trombogênico. Pelo contrário, tem um efeito até protetor, protegem contra a trombose. Então, eu diria assim que vários conceitos errados precisam ser derrubados. Porque uma coisa que eu vejo chegar no consultório e que eu fico triste é a paciente que tem queixa, que tem sintoma, procura um profissional e ela fala assim, você não pode. Você não pode porque a sua mãe teve câncer de mama. História de câncer de mama na família, na mãe, não é uma contraindicação. Ah, não. Não é. Houve um tempo que se dizia isso. Houve um tempo que se dizia isso. E, na verdade, Leda, até hoje a gente tem alguns, até colegas médicos, que você recebe uma mulher, né, sofrendo com ondas de calor, sofrendo com baixa libido, com fadiga. Nossa, quantas mulheres estão assim, exaustas, fadigadas, perdendo a sua produtividade, com ressecamento vaginal, com dificuldade de ter uma relação sexual, com perda. Existe um sintoma chamado brain fog, que você tem um apagão, você desliga, você perde a memória, você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Mas eu ia falar uma coisa. Então, esse sintoma é uma deficiência hormonal. Então, você vê uma mulher com uma série de queixas, vai num colega médico, em um colega ginecologista, e ele fala assim, mas você já tem 50 anos, você está querendo namorar agora? Não, você tem que aceitar, já passou, você já ficou velha. Então, ainda temos isso. Ainda temos. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!